Olá, começa agora o Mais Esportes, diretamente da pista de Centro Esportivo de Alto Rendimento no Swiss Park. E a minha convidada de hoje, ela conquistou o vice-campeonato da Copa Brasil de Cross Country, etapa Sudeste. Terceira colocada em uma competição que aconteceu em Aracaju e que foi nacional. Terceira colocada também no Sul-Americano de Cross Country. Tudo isso com apenas 16 anos. Marcela Cossenza, muitíssimo obrigado por nos receber aqui no seu local de treinamento. E 2022 tem sido um bom ano para você, né? Seja bem-vinda ao Mais Esportes. Muito obrigada. Oi, gente. Meu nome é Marcela, como ele já falou para vocês. E esse ano de 2022, como de 2021 também, desde quando eu comecei, foram anos incríveis por todas as conquistas, todos os aprendizados que eu tive desde quando eu comecei a praticar o esporte. Todas as experiências, pessoas que eu conheci, foi tudo muito incrível. E esse ano em especial tive muitas oportunidades de campeonatos importantes, né, como brasileiros. Participei do brasileiro do Ginásio em Aracaju, né, eu fui terceira colocada na prova do 2.000 com obstáculos. Participei também do Sul-Americano dos Jogos da Juventude em Rosário, na Argentina, que eu fiquei em quarta colocada. Foi uma colocação muito boa, apesar de não ter conquistado a medalha, mas consegui melhorar meu tempo. E também participei das provas do Cross Country, né, que fui terceira colocada no Sul-Americano. E todas as competições foram oportunidades muito importantes, mesmo aquelas que eu não conquistei a medalha. Sim. Por conta de diminuir meu tempo, melhorar as marcas, a técnica. Então tudo isso cada vez é uma vitória para mim, né? Tá me superando, não só superar as minhas expectativas e as minhas adversárias, mas me superar também. Então tudo isso é muito importante. Sem sombra de dúvidas. Marcelo, claro que todo atleta, quando entra numa competição, você visa uma medalha, você quer chegar ao pódio, você tem esse desejo. Mas neste seu início de carreira, te surpreendeu os seus resultados? Acho que quando eu comecei a praticar, quando eu comecei no atletismo, lá bem novinha na escola, eu não tinha noção que eu podia chegar tão longe. Não tinha nem noção que tinha como eu participar, representar o Brasil, né, numa competição ainda mais tão cedo assim. Então, fico orgulhosa e superou minhas expectativas. Acho que eu nem imaginava que eu podia chegar tão longe. Agora, eu falei na minha abertura, né, que você está com 16 anos. Vamos voltar um pouquinho, né, no tempo, o seu início, na sua infância. Você chegou a praticar outras modalidades? Sempre gostei muito de esporte. Eu já fiz dança, né, já fiz jazz, já fiz natação, um pouco de judô, mas acho que eu nunca me encontrei igual eu me encontrei no atletismo. E esse seu início, quando você praticou outras modalidades, foi na escola ou foi em outro local, você foi experimentando? Sempre na escola. Minha escola é uma instituição que visa muito o esporte, né? O atleta no futuro. Então até tem um projeto do SESI, né, que eu estudo no SESI, que chama Atleta do Futuro. Então ele sempre visa esse físico, né, a prática de esportes. Então, sempre foi na escola que eu participei dos esportes, inclusive o atletismo, que eu comecei lá. Quando e como você chegou na Orcamp e no atletismo? Eu cheguei na Orcamp em 2020, né, no meio da pandemia. Então, era um ano meio assim turbulento, que estava tudo mudando, acho que na vida de todo mundo. E eu gostava muito de representar a minha antiga equipe. E por ser da minha escola, já conhecer o pessoal, já está ali familiarizado, né, com a instituição. Mas no ano da pandemia, em 2020, acabou o projeto do atletismo, então o SESI não podia mais abrir, né, por ser uma instituição escolar, então a gente não podia mais usar do espaço, portanto não podia estar participando do projeto do Atleta do Futuro. E aí eu não queria parar de treinar, então eu tive que achar uma outra solução. Muita gente continuou aqui comigo, tem várias pessoas que eram de lá e estão aqui participando do projeto da Orcamp, do IVCL. E como eles, eu também não quis parar e vim aqui porque eu já conhecia, por já ter competido aqui e por alguns resultados aqui. O meu treinador hoje, o Alex Lopes, já tinha me chamado para treinar aqui uma vez. E aí eu já vi essa porta aberta para mim e falei assim,
vou logo para não ficar muito parada e continuar os treinos e as competições. Sem sombra de dúvidas, né? Já que aqui treinam muitos atletas Sim. de ponta, de Jogos Olímpicos, Márcio Teles, a Tiffany Marim. Então, neste local que nós estamos aqui, de fato, tem muitos atletas de ponta. Com quantos anos você começou no atletismo lá no SESI? Eu tinha 11 anos. 11 anos. E aí, quando você fez 14 anos, né, no meio da pandemia, você veio para cá. Sim. Neste período que você estava no SESI, ainda para você era um hobby, você estava se descobrindo ou já foi aquele amor à primeira vista? Você falou, opa, peraí, eu acho que eu quero seguir com essa modalidade mais para frente. Eu sempre, né, como eu falei, sempre me identifiquei mais do que nos outros esportes, então eu sempre vi uma diferença no atletismo, diferente dos outros esportes que eu já tinha praticado. Então eu achei que valia a pena mesmo continuar treinando e participando de competições. No SESI tinham alguns campeonatos entre os SESI, né, de várias cidades, então chamava Liga SESI, e eu sempre estava me destacando, então era bem vista, né, pro local de rendimento do SESI. Uhum. Então sempre estava me destacando e isso me dava uma esperança, né, de que eu podia chegar mesmo num lugar alto, mas não tanto igual eu cheguei. E com o SESI até eu já fui para alguns brasileiros representando a escola e também o clube, né. Fui para Blumenau, fui para Fortaleza no Campeonato Sub-16 e eu sempre me destacando assim, uhum. Mesmo que fossem competições menores, né, do que um nacional, mas já me dava uma esperança que eu conseguia assim chegar num lugar mais alto. E acho que não tem incentivo maior, né, do que você perceber Sim. que está dando certo aquele seu treinamento, está vindo frutos, né? Para quem está nos acompanhando, como é que é a sua rotina de treinamento e de estudos, você que está no 2º ano do ensino médio? Eu estudo de manhã, né? Então eu consigo só treinar um período durante a semana. Ano passado eu estudava à tarde, então eu conseguia treinar de manhã e treinar um pouquinho à noite. Então eu conseguia treinar um pouco mais. Mas estudar de manhã não me impediu de continuar treinando e conquistando o que eu venho conquistando, né? Treinando mais. E eu vou da escola das 7 da manhã ao 12h20. Eu almoço lá na escola e venho pra cá, pra pista, né? Às vezes de ônibus, às vezes de carona com alguns colegas que estudam na minha escola e treinam aqui. E aí eu treino, depende da hora, depende do clima, a hora que a gente começa o treino. Então às vezes é 2 horas, 2h30, 3 horas. E termino lá para umas 5, 6 horas da tarde. Depois eu volto pra minha casa e chego por volta de umas 7 horas, 7, 8 horas dependendo. E vou fazer lição, vou estudar, né, porque como meu treinador sempre fala, o Alex sempre fala que o estudo está em primeiro lugar, né? Apesar da gente se destacar bastante no esporte, o estudo tem que estar em primeiro lugar e o esporte como não um plano B, mas um plano complementar para o estudo, né? Mas sempre estudando, fazendo inglês, estudando, fazendo as coisas da escola, estudando a parte. E acho que isso é muito importante. E nos finais de semana que eu consigo mais treinar 2 períodos, né? Então eu às vezes faço alguma lição que eu não consegui fazer durante a semana, um trabalho, estudo. E treino também em 2 períodos, saio com os meus amigos, né? Enfim, acho que é isso. Marcelo, o que é o mais difícil dessa sua rotina? Olha, o cansaço. Tem dia que a gente não acorda muito animado, né? Às vezes muito animado para ir para a escola, ou muito animado para vir treinar depois da aula, às vezes dormiu mal à noite, ou muita coisa para fazer, ficar preocupada, não conseguir dormir. Então acho que o difícil mesmo é lidar com o cansaço da rotina. Uhum. Mas de resto a gente sempre tem gente que ajuda a gente, né? Tipo, a minha mãe me ajuda muito, me incentivando, ajudando a fazer minha comida, sempre oferecendo para me ajudar em lições na escola. E os amigos também que incentivam, né? Ficam falando, um dia eu vou te ver nas Olimpíadas. E acho que isso é muito gratificante. Então, às vezes a gente está num dia ruim, não está muito animado, e aí vem uma pessoa e fala isso pra gente, né? Faz um comentário, né? Dá esse incentivo, faz esse comentário pra gente. E acho que isso tudo junto ajuda, né? A vencer os dias aí que a gente não tá muito animado. Você pensa em fazer faculdade, está no 2º ano. Não quero te pressionar, sei que já tem muita pressão na sua vida, né? Acho que já tem muita gente falando amigo, família, você deve se cobrar um pouco também. Mas você pensa em fazer faculdade, já emendar o 3º ano, por conta do esporte, pensa levar isso um pouco mais para frente? Você faz este planejamento? A gente tem alguma noção, né? A gente sempre tem alguma noção. Ao longo da vida a gente vai mudando de opinião, de gostos, né? Mas hoje o que eu posso falar que eu tenho muita vontade no coração de fazer, né? Que me bateu uma vontade recente até, que eu não é uma coisa que eu sempre tive vontade,
Mas nutrição é algo que vem me conquistando, assim, faz pouco tempo, mas eu acho que eu me daria bem, é algo que eu me identifico. E pensar, assim, em fazer uma faculdade logo quando sair da escola, ou pensar até em estudar para fora do Brasil, com uma bolsa pelo esporte, né? Tá. Então, acho que se não der, né, a gente tem nossos planos A, que a gente quer para nossa vida mais, assim. Então, o que eu sinto no meu coração, gostaria muito de fazer nutrição, é algo que me atrai. E pensar mesmo em fazer uma faculdade fora do Brasil e melhorar meu inglês, ter um currículo melhor. Enfim, acho que Então, sair do país é um objetivo que você tem, você pensa? Sim, é um objetivo. Mas não tira a opção de fazer uma boa faculdade de nutrição aqui no Brasil também, que eu acho que é uma opção boa, mas o que eu quero mesmo é fora do Brasil e acho que ia ser um objetivo meu. E você já tem um país em mente que você gostaria de morar e de estudar? Ainda não, porque foi uma proposta, algo que apareceu para mim recentemente, então eu ainda não tive muito tempo para pesquisar ou as melhores faculdades, os países, né, cidades, enfim. Mas acho que qualquer lugar fora do Brasil, né, fora do país, é uma coisa que já deixa a gente com um olho mais assim, né, já deixa mais a gente... Uma outra cultura, sim, uma outra diferente. língua, experiência, outro né? espaço, né? Claro, já cultura. Deixa a gente mais esperançoso, assim, com mais... E só agrega, sem sombra de dúvidas. Agora, Marcela, aos 16 anos, por essa rotina que você me contou, né? Então, de manhã tem a escola, à tarde tem o treinamento, à noite tem a lição, a sua vida pessoal. Nessa idade, você já precisou de abdicar alguma coisa que você percebeu? Você fala, não é realmente fácil ter essa jornada dupla. Então, convidada por um churrasco, uma festa, uma balada, alguma coisa, e você falou, eu não posso ir nesse momento. Já precisou abdicar de alguma coisa? Sempre, né? Eu acho que vida de atleta é assim, a gente tem que escolher se a gente quer realmente ser atleta ou se a gente quer ter... Não que a gente não possa ir para festas, comemorar com os amigos, sair com os amigos, mas quando a gente tem que colocar como prioridade mesmo. Ano passado eu estava trabalhando, então eu trabalhava em uma pizzaria e era à noite, não era todos os dias da semana, era de quinta a domingo. Mas eu gostava porque era com os meus amigos, né? Que eu trabalhava com amigos. E eu fiquei um bom tempo lá, só que chegou um tempo que eu falei assim, meu Deus, eu preciso focar no que eu tô fazendo, né? Porque eu não tô... eu fazia muita coisa errada no trabalho, às vezes não treinava bem ou não vinha pro treino. E aí eu falei assim... É melhor fazer uma coisa 100% do que duas 50%. Sim. Então eu vou me dedicar no que eu acho que eu tenho mais chance, no que me atrai mais, que no caso é o esporte, o atletismo. E tive que me abdicar do trabalho, né? Porque deixando de fazer isso, eu consegui tornar o atletismo meu trabalho. Então consegui ganhar uma renda com isso, né? Tá. Por conta do Bolsa Atleta, de uma conquista que eu tive ano passado no Nacional, no Sub-18. Com a prova do 2000 com obstáculo também. Então, às vezes, a gente tem que abdicar, assim, até de coisas que a gente acha que é importante, né? Porque festa, amigos, é algo banal, às vezes. E o trabalho a gente não considera como algo banal, mas às vezes até isso acaba atrapalhando a gente no nosso sonho, em algo que a gente acha que vale mais a pena. Conseguir encontrar este equilíbrio, né? Sim. Porque os amigos, esse descanso, ele é fundamental e no momento que você está aos 16 anos, está buscando também, né? Um sucesso na modalidade e também na escola. Então, acho que sem dúvida este equilíbrio é a dificuldade que você encontra e que todo mundo que está nessa idade também. Aos 16 anos, você já tem a sua especialidade no atletismo ou você ainda está se descobrindo, está vendo onde que você pode competir? Eu acho que eu já encontrei, sim, a minha prova, a minha especialidade. No SESI era um treino onde a gente fazia meio que geral. Então eu fazia salto em altura, eu fazia salto em distância, eu corria, várias coisas, já fiz de tudo. Mas sempre me identifiquei mesmo com essas provas de meio fundo e quando eu vim para a equipe, aqui para a Orcamp, que teve essa oportunidade de fazer por conta do espaço, né, da estrutura daquilo do lugar, eu consegui ir para essa prova do 2000 com obstáculo, que era uma coisa nova para mim, nunca tinha feito. E foi muito legal, eu acho que eu me encontrei sim, essa é a minha especialidade. Então, para quem está nos acompanhando, quando você falou meio fundo e fundo são aquelas provas que são mais longas, né? Sim. 2.000, 3.000 metros. Isso, uma prova de resistência, que você requer mais o seu condicionamento físico, a sua resistência do que uma velocidade, força,
mas um pouquinho de cada, né? Só que mais a resistência. Quando você diz que é uma prova com obstáculos, para quem está nos acompanhando, não é aquela que o atleta vai passando um obstáculo na frente do outro e depois já tem a linha de chegada, ele fica ao longo da pista? Isso, tem as provas com barreira, que são as provas mais rápidas de velocidade, então é 80 com barreira, 100, 110, 300, 400 com barreira. Então, que o atleta ele não pode usar da barreira para fazer um auxílio para ele ir para frente, né, para ele avançar na corrida. Na minha prova já é um obstáculo, então ele é algo maior, né, de madeira, então eu posso usar com o sapato apropriado, né, com a sapatilha, fazer essa impulsão no obstáculo e me ajudar a continuar a corrida. Então é algo que torna às vezes mais fácil a passagem do obstáculo, mas ao mesmo tempo mais difícil, porque a prova é bem mais longa. Então, acho que é isso. E a gente também, em um dos obstáculos da pista, a gente cai num fosso, que é um quadrado de água, né? Tipo uma piscininha quadrada de água. E ela é íngreme, né? Então, quanto mais a gente faz a impulsão, mais a nossa técnica tá melhor, a gente consegue cair mais pra frente e pegar menos água. Tá. Então, facilita a corrida. Então, tudo é técnica, muito treino, né? E não machuca a perna não, dependendo do obstáculo? Se fizer tudo certinho, não. Tá. Mas às vezes acontece como uma prova longa, cansativa, às vezes a gente no cansaço faz alguma coisinha errada aqui e ali e pode acabar machucando sim. Geralmente você tem estratégias diferentes para as provas ou sempre a mesma estratégia? Vou correr, vou segurar um pouquinho no início, no final vou dar o sprint ou não? Você já sai muito rápido e depois vai dosando durante a prova? Como é que é uma estratégia nos 2.000 metros? A minha estratégia, né, é sentir meio que a prova nas primeiras voltas junto com as minhas adversárias. Então, não afastar muito delas, não deixar elas abrirem um espaço tão grande de mim e também não liderar a prova, né? Não ir forte desde o começo, porque é uma prova longa, então a gente tem que ter resistência, tem que aguentar até o fim. E ir muito forte desde o começo não é uma estratégia muito boa, né? Pro treinamento que eu tenho agora. Nessas últimas competições eu percebi que o meu sprint é muito bom, meu sprint final é muito bom, porque eu consegui recuperar, tanto na Copa Brasil de cross country, eu ganhei o 3º lugar por milésimos. Tá. Então, assim, a pessoa estava na minha frente uns 50, 70 metros. E eu acreditei, busquei e dei o sprint final e cheguei antes dela na linha de chegada. Então, tem tudo essa estratégia. Eu prefiro sentir, ir junto com as adversárias, não deixar abrir muito, para depois, no sprint final, mesmo nas últimas voltas, eu conseguir ir abrindo a passada e recuperando quem está na minha frente, as adversárias. Eu falei na minha abertura e você falou agora. Cross country, para quem está nos acompanhando, é uma prova diferente. Aqui a gente está numa pista, o cross country não é nesse piso aqui. Isso, é uma prova oficial do atletismo, só que não é dentro das pistas. Como a maratona, que é uma prova oficial do atletismo, mas é na rua, né? Não é tão pesada como uma maratona, mas é uma prova fora da pista. Então, na minha categoria, foram 4 quilômetros do cross, né? Então é um percurso com terra e grama. Então a gente não sabe o que vai vir pela nossa frente, cada ano é um percurso diferente, acho que isso é legal até, né? E por ser um percurso diferente a cada ano, não tem um recorde, né? Então assim, porque cada vez é mais subida ou só plano, então cada vez muda os percursos. E é algo que você gosta de fazer também, você gosta dos dois, tem esses 2.000 metros que faz aqui na pista e tem o cross country. Você gosta de competir nos dois? Gosto de competir nos dois. Essa foi a minha primeira experiência, né, no cross country. Tiveram várias etapas, mas foi o primeiro ano que eu competi nessa modalidade do atletismo. Competir nessas provas de meio fundo, de 2.000 metros, no cross country com 4 quilômetros, partiu de você ou essa é uma conversa com o treinador e falou, olha, testa essa daqui, ou você fala, olha, eu gosto mais disso. Como é que você decide qual prova participar? Assim que eu vim pra cá, o Alex, que é meu treinador, já falou pra eu ir para as provas de obstáculo. Então, quando eu vim pra cá, eu era sub-16 ainda, então era 1.000 com obstáculo. E desde quando eu entrei, ele já me treinou, já foi aí me especializando nas provas de obstáculo. E o cross foi ele que falou também, vai correr, vai lá, que você tem chance, você é boa, acho que você consegue. E é ele normalmente que me direciona mesmo para quais provas eu vou participar. Como é que é o seu dia a dia com o Alex, treinador que você já citou, e também com as outras atletas?
Eu tenho uma relação muito boa aqui com todo mundo da equipe, né? Então as brincadeiras, né? As conversas. E o meu treinador, ele conversa muito com a gente, é muito bom, dá muito conselhos de tudo, de nutrição, conselhos para, às vezes, pessoais mesmo, que a gente pede, conversa. Então, acho que essa conversa é muito importante. Não só os treinadores, como toda a equipe auxiliar que tem aqui, né? Que tem a pedagoga, tem psicóloga, tem os físios, né? Que ajudam a gente nessa parte aí, mais de recuperação dos treinos, enfim. O nutricionista também, que faz plano alimentar, que acho que a maioria da equipe do treinamento, do alto rendimento, já está com um plano alimentar formado por ele. Então, acho que toda essa equipe auxiliar e os treinadores também é super importante, essencial assim, para o nosso crescimento dentro do esporte e crescimento pessoal também. Então, aqui no Instituto Wanderley Cordeiro de Lima, você tem uma equipe completa para poder auxiliar o atleta. Sim, e tudo de graça, a gente não paga nada e é tudo de muita qualidade. Esqueci de falar também das palestras que a Unimed oferece pra gente, então tem muitas palestras, principalmente para as crianças mesmo, sobre educação sexual, sobre doenças psicológicas, né? Então, conversam muito, a gente tem várias palestras aqui com a pedagoga, coisas assim que às vezes a gente não tem em casa, não tem na escola, e é um lugar bom, um lugar saudável pra gente escutar coisas boas, pra gente aprender. E isso aqui tem bastante, sempre assim, frequente, e acho muito importante. Essa é uma ótima notícia, fico muito feliz, viu, Marcela, de ver como o Instituto ele está formando atleta, mas formando um cidadão também. Sim. Isso é realmente fundamental. Sim. Você citou essa questão da pedagoga, do apoio psicológico, do lado mental. Você veio para cá na pandemia, né? Um período muito complicado, muito difícil que o mundo inteiro está vivendo. Ainda estamos vivendo, mas agora é numa situação melhor. Como é que você lidou com a pandemia? Como é que você lida até hoje com esse lado mental, de conseguir treinar, de dar conta, de estar na escola, de poder competir, leva tudo numa boa? É um exercício diário que você precisa fazer? No começo da pandemia, quando parou os treinos na minha antiga equipe, eu fiquei muito mal, né? Não conseguia nem treinar, porque não tinha ânimo, né? Faltava essa vontade. Eu moro num lugar que eu consigo treinar, próximo da minha casa, né? Então eu não foi falta de espaço para treinar, foi mesmo falta desse incentivo. E quando eu vim para a equipe, eu acho que me ajudou muito eu vir para cá, para Orcamp, porque era o único lugar que eu ia na pandemia. Então as aulas eram online, eu ficava em casa, e aí foi o único lugar que eu saía. Era o refúgio, era eu saía todos os dias de manhã com a maior animação, às vezes não tinha dormido nada, mas saía com a maior animação para vir treinar, porque era o meu refúgio mesmo, era onde eu me sentia em casa. E eu saía de casa para me sentir em casa. Então, foi muito, acho que me ajudou muito, assim. Eu acho que se eu não tivesse vindo para cá, se tivesse continuado no SESI ou na minha antiga equipe e ficar treinando em casa, não ia dar certo, não ia ter conquistado tudo que eu conquistei hoje. E sou grata a todo mundo que está aqui, todo mundo da equipe, principalmente ao Alex, que me recebeu com o maior carinho e me treina com a maior dedicação, sempre me apoiando, incentivando, deixando tudo mais leve, né? Eu acho que isso é muito importante. Sem contar no apoio familiar também, no apoio dos amigos, da minha família, sempre me assistindo, sempre animada, minha mãe sempre orgulhosa, sempre chorando de orgulho. E isso me deixa muito feliz. E é isso. Acho que o apoio assim, da família, dos amigos, é o que faz grande diferença também. Durante as competições você consegue ouvir a sua mãe gritando, te dando apoio? Então, nem sempre a gente tem esse privilégio de ter alguém que a gente conheça lá, né? Quando a gente vai com a equipe, é bom porque a gente sempre tem alguém que é nosso amigo. Mas quando a gente vai, por exemplo, numa seleção brasileira, numa competição para fora do Brasil, né, para fora do país, enfim, quando a gente vai com uma seleção que não é da nossa equipe, é diferente, porque como eu fui dessa última vez na Argentina, não tinha ninguém da minha equipe. A gente vai fazendo amizade, a gente já conhece um pessoal, mas não é a mesma coisa de ter alguém que está todo dia ali com você. É uma torcida diferente, né? É uma torcida diferente. Mas a gente vai fazendo amizade com as pessoas, vai sempre tendo uma torcida ali com a gente. Apesar de não estar os amigos, não estar a família, a gente sempre tem uma torcida ali de alguém, né? E isso é muito importante. Nas competições, a cabeça, você perguntou, né, que como eu fico em competições, às vezes a gente fica muito nervosa, dependendo do nível, né, da competição. Acho que todo mundo, acho que como eu posso falar? Ansiedade? Essa ansiedade, posso falar isso, a ansiedade que a gente tem antes de competição,
é normal de todo atleta, né? Às vezes é nervosismo, às vezes é só ansiedade para querer correr logo, para ver como vai ser, para ver se você vai fazer o que você treinou. E é normal essa ansiedade, nada tão sim, mas a gente sempre não tem... extrapola, né? Tá dentro de um limite para poder te movimentar para frente. E sempre tem as pessoas que ajudam, né? A minha mãe conversa muito comigo, sempre me deixa calma. Às vezes ela tá mais nervosa que eu e ela consegue me deixar mais calma para ir competir e isso faz grande diferença. Como que chama a sua mãe? Chama Eliana. Ah, então Dona Eliana muito bem, com certeza, então. Beijo, mãe. Queria agradecer você por todo o incentivo desde sempre, por ter sido um pai e uma mãe para mim e ter acreditado em mim ter acreditado em mim desde sempre, em tudo que eu ia fazer, né? Desde que seja no atletismo, na minha vida pessoal, no que eu quiser fazer na minha vida, sempre me apoiando, me incentivando, me dando conselhos. Acho que isso, se eu não tivesse isso, eu não ia conseguir ser eu, não ia conseguir ter essa personalidade que eu tenho hoje, não ia conseguir talvez ser tão extrovertida, ser tão responsável, ser tão independente, e agradeço muito a você e eu te amo. Isso é muito genuíno, é muito bacana, então, essa sua relação com a sua mãe, né, de muita proximidade, de amizade, isso é fundamental. Então, parabéns aí a Dona Eliana, muito bacana. Hoje você compete sub-18? Isso, é o meu último ano sub-18, ano que vem já sou sub-20, aí já é 3.000 com obstáculo. Tá. Aumenta 1 km na prova, que daí já é oficial. Então, abre mais as portas para eu fazer índice para competições como Pan-Americano, Mundial. Tá. Porque eu competindo no sub-18, eu posso participar de competições sub-20, mas eu não estou sempre participando de uma prova oficial. Então, não tem como, às vezes, eu fazer um índice, né, para uma prova. Mas no Brasileiro Sub-20 eu fiz um índice para o Troféu Brasil, que é uma das competições mais importantes nacional, né, mais importantes do Brasil. E pelo que meu treinador falou, eu sou a mais nova da equipe que fez o índice. Então eu estou muito feliz com essa conquista. Não achei, quando eu fiz a prova, eu não achei que eu tivesse ido tão bem. Não foi uma das melhores provas da minha vida, mas consegui fazer o índice e acho que isso já foi uma vitória para mim. Como eu falei, o bom de esporte por tempo, esporte de marca, é que mesmo a gente não saindo com a medalha, a gente sai vitorioso, dependendo do que a gente fez na prova. Então isso me conforta. Claro. E é muito legal. E vai brigando com você mesmo com o tempo, né? Às vezes faz o melhor tempo, não alcançou algum índice ou medalha, mas foi a sua melhor marca pessoal. Então, essa evolução para o atleta, sem sombra de dúvidas, ela é muito importante. Marcela, sempre quando eu entrevisto um atleta, eu faço uma pergunta em relação à superstição. Você está começando agora, está com 16 anos, mas já dá tempo de ter alguma coisa. Você tem alguma camiseta da sorte, meia da sorte, colar, entra com a perna direita, precisa comer alguma coisa antes da prova? Ou você é desprendida dessas coisas, não tem nada de superstição, chega e já vai para a prova? Nunca tive nada disso, mas sempre que eu corria com o número 5, a minha mãe não falava... tem nada, mas o número 5... Eu não levo muito isso em consideração, porque eu acredito nos meus treinos, acredito em mim, acredito que Deus vai conseguir me ajudar durante a prova. Acredito que eu vou conseguir fazer o que eu treinei, mas minha mãe sempre falava que toda vez que eu corria com o número 5, eu ia bem nas provas. Então, eu acho que é o meu número da sorte. Se puder pedir, então, para a competição, olha, se puder colocar o número 5 aqui, você já agradece. Puder colocar 555, vai me ajudar. Melhor, quanto mais 5, melhor, exatamente. Isso realmente é muito curioso, viu? Já teve cada resposta aqui que a gente nem imagina, mas que realmente é muito bacana. Você tem algum ídolo no atletismo, alguém que você se inspira, você que às vezes liga a televisão, quer ver algum atleta correr no masculino, no feminino? Olha, eu gosto de me inspirar em pessoas que eu vejo dia a dia, porque às vezes a gente vê alguém na televisão, a gente vê alguém em rede social, não é aquilo, né? E a gente fala, nossa, eu queria ser assim, mas na verdade nem é aquilo que a gente pensa. Então eu gosto de me inspirar em pessoas que eu sou próxima. Então, por exemplo, me inspiro na força da minha mãe. Mas no atletismo, eu me inspiro muito num atleta que treinava comigo ano passado, né, que agora eu mudei de período, o Vinícius Carvalho. Ele é um atleta assim que eu me inspiro muito na dedicação, na disciplina dele, que às vezes ele vinha pro treino e falava, meu Deus, estou muito cansado. E mesmo assim ele estava aqui dando o melhor dele, fazendo tudo que ele podia fazer para completar o treino de uma forma
que ele se sentisse bem com ele, né? E ele se cobra bastante, então eu acho isso muito legal. E também me inspira em todas as meninas que competem comigo. Tenho uma amiga muito especial do coração, que eu sempre participo das provas com ela. A gente já foi, as 2 seleções que eu fui junto com ela, que é a Bia Davi. A gente sempre tá junta e eu me inspiro nela também, me inspiro em todo mundo que eu já competi junto, em todo mundo que sempre tá competindo comigo. Sempre dá para tirar alguma coisa, né, de alguma prova que você participa, às vezes até de um treinamento para poder absorver isso. Na seleção que a gente às vezes treina junto com as pessoas que são de outras equipes, a gente vê que o treinamento é diferente, a gente vê que a alimentação às vezes é diferente, a gente pode tirar algum proveito, algum aprendizado disso, né? Quando você fala seleção, existe uma convocação, é por índice? Como é que você representa uma seleção brasileira? Depende muito da competição. Então tem competições como o Troféu Brasil, Pan-Americano, Mundial, as Olimpíadas, que são por índice. Mas competições como o Sul-Americano é por convocação. Então normalmente, depende do ano, mas normalmente o critério é o primeiro e o segundo do ranking ou o primeiro e o segundo do campeonato. Então, por exemplo, o brasileiro é sempre antes do Sul-Americano. Então vai ser o primeiro ou o segundo que ganhou no Nacional, convocado para o Sul-Americano, ou o primeiro e o segundo do ranking. Tá. Hoje, qual que é o seu maior sonho? Acho que posso colocar como objetivo mais próximo, né? Porque eu gosto de pensar grande, mas a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer agora para chegar no que for maior. Então agora eu quero ir muito bem nesse campeonato do Troféu Brasil, que eu fiz o índice, representar a Orcamp bem. E ser convocada, conseguir a convocação para o Sul-Americano e ser medalhista sul-americana. Então esses são os meus principais objetivos para agora, para quem sabe buscar estar na Olimpíada de 2028. Esse Sul-Americano é esse ano ainda ou não? É esse ano ainda. Tá. Eu só não sei te dizer ao certo a data, mas é mais para o final do ano. Tá. Por falar em data, como é que é o calendário? Você tem prova todo mês, mais de um mês, e como é que você decide em qual prova você vai participar? Bom, normalmente tem vários campeonatos, assim, então de circuito da Federação Paulista, né, que é a federação aqui do estado, ou copas, por exemplo, participei da Copa do Meio Fundo e Fundo, que foi lá em Bragança. Então sempre tem algumas competições assim, todo mês. E como eu já disse, é o meu treinador que me direciona para as provas. Mas se eu falar, eu quero participar desse campeonato, ele fala, tudo bem, você pode, qual prova eu vou fazer. Enfim, mas normalmente é ele que me direciona, assim, ele que escolhe qual eu vou competir. Dependendo de, por exemplo, se eu voltei de uma competição no fim de semana passado, se tiver outra esse fim de semana e não for tão importante, não vou participar. Tá. Mas normalmente eu tô sempre participando do máximo de competições que dá pra gente fazer melhores marcas, ou usar como um treino para uma competição mais importante. E algo que você gosta, se dependesse de você, competiria todo fim de semana ou não? Esse descanso é bom também? O descanso é importante, né? Mas todo mundo fala, os atletas têm costume de falar que a competição é a parte fácil, né? Porque os treinos que é difícil, a gente treina aquilo que a gente não é tão bom. E na competição a gente costuma fazer aquela prova que a gente se destaca mais, né? Então a competição é algo fácil, se tivesse todo fim de semana eu participaria, mas acho que o descanso é importante. Quais estados do país você já conhece por conta do atletismo? Já fui para Minas, Santa Catarina, em Blumenau, já fui para Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Teve mais algum. Aracaju, Sergipe? Aracaju, Sergipe, eu sabia que tinha mais um. Então acho que foram esses. Então foi Fortaleza, Sergipe. Né? Ceará, Sergipe, Minas Gerais, 6 estados. 6 estados, muita Bastante coisa, né? Com 16 e a Argentina. Anos. E país Argentina que você conheceu também. Sim. Dá tempo de você dar uma volta pela cidade ou você fica apenas no local onde você está concentrada e não tem como fugir disso? Quando tem um tempinho assim depois da competição, é que depende muito de quando a gente vai embora depois da competição, né? Mas sempre quando tem um tempinho, eles levam a gente para conhecer uma praia ou um shopping, ou uma praça da cidade, né, que seja um ponto turístico. Mas sempre dá para conhecer alguma coisa, mesmo quando eles não levam a gente para dar aquela passeada, no lugar que a gente compete já é um lugar diferente da onde a gente está acostumado. Então sempre é uma experiência nova, por mais que a gente não vai dar aquela conhecida no lugar, enfim. Antes da competição, quando você falou que você estava naquela ansiedade, na expectativa para a competição começar, escuta música, tem alguma coisa que você gosta de fazer antes, conversa com a sua mãe, liga para ela, faz um TikTok, utiliza a rede social, não pode utilizar a rede social?
Eu gosto de ficar quietinha só, então quando vai chegando perto da prova eu vou ficando um pouco mais ansiosa e daí eu só desligo meu celular, fico quietinha, se alguém falar comigo eu falo, mas eu prefiro ficar no meu canto, fazendo um alongamento, ficando quieta, pensando no que eu vou fazer na prova. Acho que esse é o meu modo de me concentrar. Tá, então fica concentrada na prova ali e fica mais quietinha no seu canto. Como é que foi essa experiência na Argentina que você falou do Sul-Americano? Foi muito diferente, né? Já tinha sido convocada para uma seleção, que foi a do cross country, mas foi aqui no Brasil. Mas mesmo assim já foi uma sensação incrível, né? Que a gente não queria tirar aquele uniforme do Brasil, mas em outro país é outra coisa, totalmente diferente. A gente conhece novos ares, novas pessoas, é muita gente, ainda mais na Argentina que eram mais modalidades, não só o atletismo, né? Então era uma coisa assim bem aberta, a gente acabava aprendendo mais de outros esportes. E foi uma experiência muito bacana, pela prova principalmente, né, competir com meninas de outros países, que era uma coisa que eu nunca tinha participado. As meninas mais fortes, né, mais às vezes com uma técnica diferente, uma corrida, uma estratégia diferente da nossa. Então tudo isso faz a gente aprender uma nova língua, né, a gente aprender as gírias lá deles. Então acho que tudo isso é muito bacana, não só a prova, né, o trabalho que a gente foi lá fazer, mas também o social, né, de conhecer as pessoas novas. Enfim, a comida é diferente, muita coisa, é muito legal. E aprovado, então, essa experiência que você teve fora do país? Sim, a gente vicia, né? Quando vai uma vez, não quer parar de ir mais. É bom viajar, né? É uma delícia. Por falar em viagem, próximas competições, o que você tem em mente aí para os próximos dias? Treinar bastante, acho que a próxima competição que vai vir é o Troféu Brasil, né? Que vai ser no Rio. Então eu vou com a minha equipe e vão ter muita gente competindo, né? Pessoas adultas, então gente mais velha, o que eu já tô com a cabeça que eu vou lá para aprender, né? Então eu vou lá para ver coisas que eu nunca vi, porque eu nunca competi, às vezes, uma prova de obstáculo com meninas de 30, né? Meninas mais velhas. Então é uma coisa diferente, é uma sensação diferente. Vão ter meninas da minha idade, mas é uma sensação totalmente diferente. Então treinar, melhorar mais minha técnica para estar sempre ali, quanto mais perto, melhor, né? Das pessoas mais velhas, que têm mais experiência. Então eu quero treinar mais minha técnica, corrida, para quanto mais perto eu puder chegar delas, melhor. Quando você citou numa resposta anterior Jogos Olímpicos de 2028, 2024 é muito perto? O meu treinador, o que a gente tem planejado, a nossa meta mesmo é a de 2028, né? Acho que a de 2024 não tá perto, né? Acho que não é uma coisa impossível, mas a gente foca mesmo na de 2028. Se vier aí uma oportunidade para 2024, a gente vai, né? Mas a de 2028 é o foco. E 2028, pelas minhas contas, eu não sou muito bom de conta, mas vai estar com 24 anos. Sim, isso. Então vai estar numa idade ainda boa, perto do ápice do auge aí, e dá para fazer um bom rendimento. Marcela Cosenza, muitíssimo obrigado. Olha, parabéns pela sua maturidade que você já tem. Você fala muito bem, você se expressa. Tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou bastante de te conhecer. Vai, a partir de agora, torcer por bons resultados, um bom rendimento acima de tudo, né? Mais do que resultado. Parabéns pela sua trajetória até aqui. Continue aí com o seu foco. Eu tenho certeza que você vai atingir todos os seus objetivos, seja aqui no Brasil, seja fora do nosso país. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sempre num cenário melhor. Claro, muito obrigada. Eu adoro falar sobre as minhas experiências, porque eu sempre acredito que tem alguém que queira ou que precise ouvir, né? Então acho que a gente falar coisas boas, a gente ter atitudes legais, sempre alguém precisa ver aquilo, alguém precisa ouvir. Então é muito importante a gente falar sobre as nossas experiências. Nunca tenho vergonha de falar sobre o que vocês já passaram, o que vocês já viveram, porque sempre tem alguém que precisa e quer ouvir. Assina embaixo então, é inspiração para todos nós. A você aí de casa, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.